Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E essa semana iremos discutir, voltar um pouquinho aqui no tempo e falar sobre aspectos mais conceituais da fisiologia humana. Talvez vocês já, em algum momento, leram, estudaram sobre sistema de retroalimentação ou feedback, feedback positivo, feedback negativo, mas efetivamente o que seria isso? Né? Como caracterizar um feedback positivo? Como caracterizar um feedback negativo? Se você tem dúvidas em relação a esse tema, você está no vídeo correto. Tá? Então não se esquece, se inscreve aqui no canal, também ativa o sininho, deixa o seu like e compartilhe esse conteúdo com seus colegas que também precisam conhecer sobre o sistema de retroalimentação positiva e negativa. Vamos lá? Bora pro vídeo. O nosso corpo, ele precisa manter a homeostase, tá? O que seria essa homeostase? A homeostase nada mais é do que o equilíbrio interno do corpo. Então, a partir do momento que eu penso, por exemplo, lá no sistema respiratório, o sistema respiratório, ele é um dos sistemas que, dentro do nosso corpo, atuam para manter essa homeostase. De que forma? Mantendo a homeostase, mantendo o equilíbrio dos gases, do oxigênio, do CO2. Tá? Então, esse controle da nossa homeostasia, ele está associado tanto a fatores externos, então calor extremo, frio, realização de alguma atividade física, mas também a condições internas. Então, variação de pressão, variação dos gases que acabei de citar, oxigênio, gás carbônico, alteração lipídica, tudo isso, o nosso corpo está ali em constante observação, constante ajuste para exatamente manter a nossa homeostase. Então, de novo, o nosso corpo ele precisa responder a agressões externas e também a agressões ou variações internas, beleza? Posto isso, existe o chamado sistema de regulação. Então, quando falamos de feedback, quando falamos de sistema de retroalimentação, nada mais é do que um sistema de regulação. Regular o quê? Regular exatamente o nosso meio interno, manter a nossa homeostase. E essa regulação, ela pode ser basicamente através do sistema nervoso central, então a resposta neural, tá? Através do envio de impulsos nervosos de potencial de ação, e essa resposta tende a ser mais rápida, ok? Mas também existe a possibilidade da resposta através do sistema endócrino, ou seja, uma resposta mais hormonal, através da liberação de alguns hormônios. Então vejam que nos últimos vídeos aqui no canal, falamos muito sobre essa questão hormonal, falamos sobre calcitonina, paratormônio, tá? Então, todo esse processo hormonal, ele é através do sistema endócrino, e a resposta através de impulsos de potencial de ação é uma resposta central. A resposta central, a resposta neural, ela é mais rápida. A resposta através do sistema endócrino é uma resposta mais lenta, beleza? Só que aí você pensa no seguinte, a resposta mais rápida, ela efetivamente ela começa rapidamente, entretanto, ela é mais fugaz. Então, ela ocorre, mas rapidamente essa resposta tende a terminar ou ela não consegue resolver completamente o problema. Já a resposta endócrina, a resposta hormonal, ela é mais lenta, mas quando ela chega, ela resolve. Tá? Ela não só resolve, mas por um tempo mais duradouro. Ok? Posto isso, gente, vejam que legal esse fluxo aqui de eventos. O nosso organismo ele está em homeostase. Como vimos, existem algumas mudanças externas e algumas mudanças internas que abalam essa homeostase. A partir disso, existe uma mudança interna, tá? Mesmo que a resposta seja externa,
mas existe uma mudança interna que vai resultar na perda dessa homeostase. Nesse momento, o nosso organismo ele tenta compensar esse processo. Se ele é bem sucedido, se ele consegue compensar, temos a manutenção ou a restauração da saúde. Entretanto, se esse mecanismo ele falha, temos aí a presença da doença ou da disfunção. E aí, beleza, mas o que é? Eu entrei nesse vídeo aqui para saber sobre o sistema de retroalimentação, para saber sobre o feedback. O que é isso? Olha essa definição que legal. Ciclo de eventos no qual o estado de uma condição corporal é continuamente monitorado, avaliado, alterado, remonitorado e reavaliado. Como eu falei anteriormente, todas as variáveis corporais, ou a maioria das nossas variáveis corporais, elas estão sob contínua observação, tá? Variáveis cardiovasculares, variáveis respiratórias, variáveis metabólicas estão em contínua monitorização. A partir do momento que existe uma alteração, ocorre uma tentativa de ajuste. Esse ajuste é realizado, né? Essa tentativa, pelo menos, é realizada, e o nosso corpo ele continua monitorando. Opa, tentei ajustar. Resolveu? Resolveu. Ok, vou continuar monitorando. Não resolveu, faço um novo ajuste. E agora, resolveu? Sim. Então, vou voltar só monitorizar. Não resolveu, novo ajuste. E é essa tentativa que vai acontecer até que ocorra o sucesso e, portanto, a saúde se restabelece, ou ocorre a falha, e aí vimos que ocorre ali, né, a doença ou a disfunção. Então, nesse processo, nesse sistema de regulação, temos três componentes principais. O primeiro componente é a chamada condição controlada. Como assim? O que é uma condição controlada? A condição controlada é exatamente a variável que está em observação. Então, ela pode ser a temperatura, ela pode ser a pressão, pode ser a glicemia, pode ser os níveis de gases. Essa é uma condição controlada. E aí, por isso que temos o quê? Os quimiorreceptores, os barorreceptores, os mecanorreceptores, tá? São estruturas que estão ali observando essa condição controlada. O segundo componente desse processo é o receptor. O que é o receptor? O conceito corporal que monitora as alterações em uma condição controlada e envia, né, respostas ali, né, mensagens aferentes para um centro de controle, através de impulsos nervosos, sinais químicos. Mas o receptor, que eu acabei de falar, quimiorreceptores, barorreceptores, mecanorreceptores, tá? São estruturas que analisam a condição controlada que vimos anteriormente. Beleza? Então, o outro componente desse processo é um centro de controle. Quem é o centro de controle? É quem recebe a informação. O centro de controle é aquela estrutura que, o receptor, ele só faz reconhecer que a condição mudou. Só que ele não tem a capacidade, normalmente, de corrigir o evento. Então, ele manda para um centro de controle. Vamos pegar aqui um exemplo. Nossa pressão. A partir do momento que a nossa pressão aumenta, quem reconhece esse aumento? Os barorreceptores. Esses barorreceptores, eles só reconhecem o aumento. O que é que eles fazem a partir disso? Mandam essa mensagem para um centro de controle. Nosso centro de controle cardiovascular, lá na região do bulbo. Beleza? E aí, qual é o papel desse centro de controle? Avalia os influxos que recebeu dos receptores e gera comandos de saída, gera o efluxo quando necessário. Para onde esse efluxo vai? Para um efetor. O que é que esse efetor faz? Qual o papel dele? É o efetor que efetivamente, ficou ótimo isso, que corrige o problema. Então, de novo, poxa, minha pressão aumentou. Os barorreceptores reconheceram, enviaram essa mensagem para o meu centro de controle, e o meu centro de controle diz, opa, eu preciso baixar essa pressão. E aí vai estimular quem?
vai fazer com que, por exemplo, o vaso dilate, vasodilatação, pressão tende a cair. Faz com que o coração contraia menos vezes e com menos força, a pressão vai cair também, porque o débito cai. Então, portanto, o efetor é uma estrutura corporal que recebe os refluxos que vieram lá do centro de controle, produzindo uma resposta, um efeito que altera o estímulo. Tá? Outro exemplo, gases sanguíneos, oxigênio. Oxigênio caiu. Quem reconhece essa queda? Quimiorreceptores. Manda uma mensagem para o nosso centro respiratório, também lá no tronco encefálico. Mensagem de volta do tronco encefálico em direção, por exemplo, ao diafragma. Se o nível de O2 caiu, preciso captar. Diafragma, contraia mais. Então, nesse caso aí, nesse exemplo, quem é o efetor? É o diafragma, é o músculo. Ok? E aí, gente, aqui, ó, algum estímulo perturbou a nossa homeostasia, a condição controlada, né, ela está sendo ali monitorizada, os receptores enviam um influxo para o centro de controle, o centro de controle manda um efluxo agora para os efetores, que alteram a condição controlada. Só que o pulo do gato está aqui agora. Esse alterar a condição controlada pode ser tanto potencializando essa condição, quanto invertendo essa condição. Como assim? O exemplo que eu dei, a minha pressão estava alta. Se a resposta final é uma tentativa de baixar a pressão, eu estou invertendo a condição inicial. Tá? Entretanto, se a resposta agora for, estou me exercitando, minha pressão subiu. Durante o exercício, ela continuará subindo. Então, a resposta lá do meu efetor não é no sentido de baixar a pressão, é o vaso vai contrair, vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar o volume sistólico, isso tudo vai aumentar a pressão. Então, a condição inicial foi, a pressão está aumentando. No final, essa pressão vai continuar aumentando. Então, gente, esses dois eventos, eu posso chamar de sistema de retroalimentação negativa. Como assim negativo? Negativo, não entenda negativo e positivo como bom e ruim. Negativo é a partir do momento que a condição inicial, no final, ela é invertida. A pressão estava alta, no final a pressão caiu. Sistema de retroalimentação ou feedback negativo. Positivo é o quê? Tende a favorecer ou reforçar a alteração da condição controlada pelo corpo. Então, o exemplo aí do exercício, pressão aumentou. No final, meu baroreceptor reconheceu que aumentou, mandou mensagem para o centro cardiovascular disse assim, ó, continue aumentando essa pressão, porque eu preciso agora para o exercício. Então, nesse caso, no final, a resposta é pressão continua aumentando. Ou seja, tendeu ali a favorecer, a reforçar a condição inicial. Então, isso é um sistema de retroalimentação positivo. Ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, entendido nesse final aqui o que é um feedback positivo, o que é um feedback negativo. Não esquece, a condição inicial no final do processo ela foi invertida, feedback negativo. A condição inicial no final do processo ela foi otimizada, potencializada, feedback positivo. Beleza? Então, se inscreve aqui no canal, também ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação de novos vídeos aqui nesse canal. Fisiologia, patologia, pesquisa científica, UTI, cardiovascular, tudo você encontra aqui nesse canal. Também compartilha esse material com os seus colegas e deixa aí o seu like para favorecer e fortalecer, dar um feedback positivo aqui nesse vídeo. É isso, até a próxima.